Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. E olha, fica atento nesse vídeo porque é um vídeo muito especial. O Emerson Rocha vai trazer muitas informações do Vasco, detalhes, novidades na equipe do Vasco. O Emerson Rocha vai trazer essas informações. E o Lúcio Martins, do canal Fala Cap, do Atlético Paranaense, vai trazer as últimas informações do Atlético Paranaense, adversário do Vasco, nesse domingo, tá certo? 4 horas da tarde, reforçando para você aqui, com transmissão aqui do canal Vasco Connection. Nesse primeiro momento eu vou chamar Emerson Rocha para falar do Vascão da Gama, as últimas notícias do nosso gigante da colina. Fala comigo, Emerson. Fala, Eduardo, e a todos ligados aqui no Vasco Connection. Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, contribuindo aqui com o seu material também para a galera ligada na gente aqui. Eu peço mais uma vez, se inscreva aqui no Vasco Connection, é de graça, não custa nada. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, aciona também o sininho das notificações e deixe o like nesse vídeo que é importante demais para o nosso trabalho também aqui no Vasco Connection, trazendo informações importantes desse Vasco que viaja amanhã. Você já está aí na capital paranaense, mas o Vasco viaja amanhã, visando essa partida contra o Atlético Paranaense, 4 horas da tarde, Liga Arena, antiga Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, o Atlético que vai vir com força máxima para essa partida. Tem apenas uma dúvida em relação ao ataque, se vai jogar o Canóbio ao lado do Pablo ou até mesmo o Mastriani. Ele que jogou muito bem pelo o América Mineiro no ano passado, pode até formar a dupla ofensiva com o Pablo do técnico Cuca. Mas vamos falar do Vasco, né? O Vasco que tem possibilidade de mudanças para essa partida. O João Vitor, por exemplo, cumpriu suspensão na Copa do Brasil, quarta-feira contra o Fortaleza, e deve voltar ao time. E aí fica a dúvida, será que ele já entra como titular ao lado do Maicon e também do Léo, no lugar do Rojas? É uma possibilidade. Nas laterais devem ser mantidas o Paulo Henrique e o Piton. No gol, claro, Léo Jardim, goleiro que também foi muito bem contra o Fortaleza. O Medel deve ficar ainda como opção no banco de reservas, já que a questão física dele ainda deixa um pouco a desejar. Então deve ser um jogador que vai ficar no banco de reservas como opção. Outro jogador que era uma dúvida, a questão do Hugo Moura. Ele que saiu sentindo uma contusão contra o Fortaleza, mas já está liberado, já está recuperado e deve formar o meio-campo do Vasco. Até porque também tinha outra dúvida. Como ele está emprestado, entre aspas, ao Vasco, pelo Atlético Paranaense, aí muita gente ficou na dúvida, será que ele vai poder jogar contra o Vasco por ter emprestado? Mas o empréstimo dele é diferente. O Vasco tem obrigação de compra, então ele vai poder sim jogar essa partida. E ao lado dele, Matheus Cocão deve permanecer no time. E aí fica a dúvida, porque o Ryan acabou não jogando tão bem assim contra a equipe do Fortaleza e ele deve reforçar esse meio-campo, ou com o Adson ou até mesmo com o Galdames. O Sforza corre por fora também para jogar essa partida contra o Atlético Paranaense. Lá na frente, David Verratti, esse deve ser o ataque do Vasco. Outras pessoas me perguntam, por exemplo, a questão do Payet. Olha, o Payet não deve viajar nessa partida, ainda não está 100%, e como é um jogo num gramado diferente, um gramado sintético, o Payet não deve viajar com o Vasco para essa partida, ficando sim trabalhando após toda essa semana para jogar o jogo contra o Vitória no próximo fim de semana, jogando em São Januário. Eduardo, a questão do técnico novo do Vasco até agora nada, alguns nomes foram sondados, alguns nomes foram tentados, mas até agora nada. O Vasco está praticamente uma semana sem treinador e vai para esse jogo contra o Atlético Paranaense, ainda com o interino Rafael Paiva. Ele que é técnico do Sub-20, vem fazendo um ótimo trabalho no Sub-20, está invicto esse ano. No Sub-20 e também no profissional, já que na primeira partida contra o Fortaleza empatou em 0-0. Boa sorte para ele, boa sorte para a rapaziada toda. Ele que pode levar novamente jogadores da base, como por exemplo o JP e Estrela, que jogaram muito bem na base do Vasco e podem ganhar chances durante a partida contra o Atlético Paranaense para dar um pouco mais de jovialidade ao time e um pouco mais de correria, um pouco mais de saúde. O JP é um volante com boa técnica, que pode sim fazer uma espécie de box-to-box, sabe fazer isso, e o Estrela é aquele meia ofensivo, aquele ponta de lança do modo antigo, que chega na frente, sabe fazer gols. Foi para mim o melhor jogador do Vasco e da Copa Rio Sub-20 esse ano, em que o Vasco conquistou o título em 2 vitórias contra o Flamengo. Ele fez o primeiro jogo na Gávea, fazendo o primeiro gol, o único gol do Vasco na vitória por 1-0 de pênalti, e em São Januário também fez um dos gols na goleada de 4-1 para cima do Flamengo. É um jogador sim que pode ganhar chances com o técnico interino Rafael Paiva. Boa sorte para a molecada, grande viagem aí, que você volte com os 3 pontos, Eduardo. Algumas novidades surgindo no Vasco. Eu vou muito na linha do que o Emerson falou.
Eu acho que agora o foco é esse jogo, concentração total, reforçar principalmente esse meio campo do Vasco, né, com o Guilherme Estrela, que eu acho que é um menino que vai brilhar muito com a camisa do Vasco e vai dar trabalho para a equipe do Atlético Paranaense, sim, aqui em Curitiba, tá? Então, olha só, antes de passar para o Lúcio, que vai trazer as informações do Atlético Paranaense, eu quero falar da Betano. A Betano é parceira aqui do canal, tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Hoje o dia é cheio de informações para você, muitas novidades. Então, assim, deixa aquela moral aqui na Betano, tem um link fixado aqui no primeiro comentário do vídeo, um código promocional passando aqui na tela para você. No momento da sua inscrição, assim que você fizer a sua inscrição, você vai ganhar R$20. No momento do seu primeiro depósito também, você ganha até R$1.000, ou seja, sorte dupla aqui para você no canal Vasco Connection junto à Betano, tá certo? Então vai lá na Betano, faça a sua inscrição aqui pelo canal Vasco Connection, você vai estar ajudando a Betano e o canal Vasco Connection também, tá certo? Agora sim, vamos às últimas informações do Atlético Paranaense, um adversário difícil, o Vasco vai precisar jogar muito para vencer esse jogo e quem traz essas informações é o Lúcio Martins, do canal Fala Cap, tá certo? Aqui de Curitiba, direto de Curitiba para você, torcedor e torcedora vascaína. Fala comigo, Lúcio. Algumas informações do Atlético Paranaense. O Furacão, que tem como objetivo aí no ano conquistar o Campeonato Brasileiro, é muito bem ensaiado esse discurso entre os jogadores e também a comissão técnica. Furacão que quer esse título para o ano do centenário. O Atlético que não vive um clima tão bom, um clima tenso entre a torcida e o Cuca, que o apoiava muito para essa partida contra o Vasco, está sendo tratada como uma partida de redenção do Furacão e que tem aí uma invencibilidade em seus domínios de quase 9 meses, porém tem sido cobrado muito pela parte da torcida e também aqui da imprensa. Outra postura do Furacão que conta com a volta do Fernandinho, que foi poupado contra o jogo do Ipiranga pela Copa do Brasil, que acabou sofrendo ali, no caso, uma virada nos acréscimos. Fato é que a torcida, como eu disse, está cobrando bastante postura e raça de alguns jogadores ali. O próprio técnico Cuca disse que a resposta teria que ser nesse domingo contra o Vasco e o Furacão, que aposta muito na boa fase, na fase goleadora de Augustinho Canóbio. Ele que tem um trato com o Cuca aí de a cada 3 partidas fazer um gol. O Canóbio, o jogador número 14 no costado ali do Furacão, ele que vem da melhor fase da sua carreira, na sua melhor temporada no Atlético Paranaense. O provável Furacão é com Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Coelho, Zapelli, Canóbio e Pablo. A expectativa muito por parte da torcida é sobre essa questão ali no ataque. Se dá para jogar Pablo e Mastriani ou não. Fato é que o Furacão vai com força máxima aí para enfrentar o Vasco no próximo domingo às 16 horas na Liga Arena. Certo? Encontro vocês por aqui, mais informações. Então tá aí, né, gente? Um dia cheio de informações. Amanhã eu volto com muitas novidades também aqui no canal. Então, assim, é realmente uma situação que a gente vai precisar ficar atento. Eu sou da seguinte opinião: o Vasco precisa pontuar. O Vasco jogando fora tem que pontuar, São Januário precisa vencer e assim o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela. Só assim, só pontuando, tanto em casa quanto fora de casa. Tá certo? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Curte o vídeo aí, manda pra geral, diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection. Um beijo mais uma vez no coração de todos vocês e saudações vascaínas.